Podcast Você é Show. Fala, meus amores, está começando mais um podcast Você é Show. Boa noite, Fábio. Boa noite, querido Davidson. E aí, o que é que você tem feito de bom esses dias? Além de dormir, assistir, meu filho. Rapaz, você passou 2 semanas sem aparecer. Tava meio adoentado, mas graças a Deus estou melhor, estou de volta. Firme e forte e com novos projetos aí, viu? Só pra eu saber, porque eu tenho uma memória fraca. Que dia é hoje? Hoje são 19 de maio, Fábio. 19 de maio, tá certo. Exatamente 8 horas da noite. O que é que O que é que a gente tem de bom no dia 19 de maio? Quem nós vamos receber hoje? Hoje vamos trazer uma dupla que dão vida e trabalho a uma ONG social, né, que ajudam pessoas com situações de rua, que é a família Anjos da Noite, né, que já estão há mais de 6 anos ajudando em prol dos que precisam. O que é que você diz para aquelas pessoas que não acreditam mais em trabalho de ONG? Porque a gente vê tanta safadeza aí no meio do mundo. E a gente vê como Cores do Amanhã, Anjos da Noite, que fazem um trabalho sério. O que é que você pode dizer para essas pessoas que perderam a fé nessas ONGs? Que nunca percam, porque sempre no mundo existem pessoas que estão em prol de fazer o bem, né? Porque não é por causa de um que todos vão pagar o preço. Então, assim, existe sim pessoas que saem de casa no intuito de ajudar aqueles realmente que precisam. E a pandemia veio para isso. Então, essa ONG, eles faziam de 15 em 15 dias. Com a pandemia, eles viram também a necessidade de estarem todos os dias. Ou seja, de domingo a domingo, eles estão na rua, levando alimentos para aqueles que precisam. Por exemplo, eu já estou contando até a história deles. Né? De segunda a sábado, eles têm a janta. Ou seja, eles atendem mais de 350 pessoas. Já nos domingos é almoço, ou seja, comida para aqueles que precisam. Então estamos falando com Conceição Rodrigues. São nossos anjos da noite, né? Renan, que é presidente e vice, né, da ONG Anjos da Noite, que estão conosco. Sejam muito bem-vindos. Mas não vamos receber eles de goela seca, não, por favor. Ah, tá vindo, é? Tá. Olha. Com outro Tiago. E com a nossa produtora, Tamara Rodrigues. Menino, tá chique hoje. Hoje tá. Esse é tangerina. Como é que tu sabe? A cor. E se não for? Mas é que eu já falei. Mas, menino. Gente, sejam bem-vindos. Quem são vocês? Primeiramente, agradecer, grata pelo convite. E aí, nós somos a família Anjos da Noite. Nós somos um grupo que, desde o início, eu faço questão, em toda entrevista, de deixar bastante esse impacto de dizer que somos uma família. Então, a família Anjos da Noite são justamente essas pessoas que se unem em prol do amor. Nossa religião é Deus, toda religião é bem-vinda. Então, todas as pessoas que quiser participar, independente de qual seja a religião, falando de amor, então pode vir para os Anjos da Noite. E esse aqui ao meu lado, com todo o prazer, eu vou apresentar a vocês, é Renan, o vice-presidente da ONG Anjos da Noite. Fala um pouquinho, Renan. Boa noite, né, a todos. Boa Como noite. a Conceição falou, né, como a família, a gente está sempre de braços abertos para receber as pessoas que queiram realmente fazer um trabalho social, que queiram realmente colocar a mão na massa. Doar é importante, mas também trabalhar, servir, ter uma oportunidade de servir é muito, muito bacana. Então, muita gente quer fazer o bem, mas muita gente não sabe como, né? Então, aqui na nossa ONG, a gente dá essa oportunidade à pessoa, como o Devin falou, né? De todos os dias a pessoa vai ter a oportunidade de poder praticar o bem, né? Fala um pouquinho da ONG. Ela surgiu quando? Que tipo de trabalho vocês realizam lá, além do alimento? Bom, os Anjos da Noite surgiu em novembro de 2015. Vai fazer 7 anos. E saímos apenas 2 vezes no mês. Como ele bem deu início, saímos de 15 em 15 dias. A primeira saída para o Diário de Pernambuco, para a praça, onde atendíamos mais de 300 pessoas, não só com alimento, mas também a gente levava enfermeiro, barbeiro, cabeleireiro, médico, e fazia todo o trabalho social. E depois de 15 dias a gente ia para o HR, para o Hospital da Restauração, atender, sim, os acompanhantes que estão na emergência. Um grande detalhe, o porquê um hospital, né? A gente vê uma necessidade, eu passei por uma necessidade, onde a gente só saía só uma vez no mês, e de repente em casa, uma sobrinha minha precisou de uma emergência. Peguei a paciente, a minha sobrinha, botei no carro e fui fazer essa emergência. Como diz o nome,
emergência, nem carteira, nem bolsa levei, nem tampouco documento. Uma coisa que seria uma besteira se prorrogou por 48 horas. Eu me dei conta que todas aquelas pessoas que estão na emergência, os acompanhantes não têm direito nem à água. É verdade. Agora, os pacientes que estão lá esperando o seu leito desocupar, que eles vão ser, ali é uma triagem, né? Onde ele vai para cada um para um prédio, para um apartamento, dependendo de qual seja o problema. Eu passei 48 horas sem água, sem nada. Então, a minha sobrinha chegava café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e lanche. De repente, eu vi um homem bem bonitão, bem arrumado, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou ali. E fui até o rapaz, eu disse, deixa eu me emprestar aí R$2 pelo menos para eu tomar uma água. Ele fez, olha, eu estou aqui há 5 dias esperando uma vaga, meu carro caiu da ribanceira ali, Eita. minha esposa estou acompanhando. Eu me dei conta que ali não tinha classe social, não tinha religião, não tinha nada, eram as pessoas iguais a mim, que estavam na sua vida normal e foi socorrer alguém que sua vida virou de cabeça para baixo. E a pessoa, eu tinha dinheiro em casa, ele também tinha, estava no carro que caiu. Ou seja, essas pessoas que estavam lá, na emergência, saem sem nada. E quando a gente chega, que a gente continuou com esse trabalho do HR, a gente tem relatos falando sobre quantos dias está ali sem comer, sem tomar uma água pelo menos. Ou seja, o que eram 2 vezes no mês. Quando chegou a pandemia, eu era empresária, e quando chegou a pandemia eu fiquei desempregada. Então, começamos a sair diariamente. Quais são os dias que a gente sai? Todos os dias, de segunda a sábado, né, a gente serve o jantar. A gente tem um ponto fixo, né, que a gente tem ali no centro da cidade. A gente tem uma parceria com a igreja, né, Santa Cecília, que é a paróquia dessa igreja, ela cede o espaço para a gente. E lá a gente faz a nossa base, nosso ponto de apoio. Isso é muito importante porque eles sabem onde a gente fica de forma fixa, né? Porque os moradores de rua, as pessoas que vivem nas ruas, no centro da cidade, elas recebem também a ajuda de outras pessoas que param um carro de forma aleatória e abrem lá o porta-mala e entrega e distribui. Só que ali é sorte, né? Nem sempre, aqui não tem uma constância, as pessoas não vão sempre, hora vão, hora não vão, feriado elas não vão, né? Feriadão elas não estão lá. E a gente decidiu ter um ponto fixo, né, para distribuição, para eles saberem que naquele horário, todos os dias, né, como a Conceição falou, como você falou também, a gente vai estar lá. Então, de segunda a sábado, a gente faz uma concentração de 18h30. Esse ponto é na Rua da Conceição, ali número 39, em frente a essa igreja, né, que chama a Igreja dos Músicos, né? Então, como a Conceição falou, é um trabalho laico, ele não tem uma bandeira de nenhuma religião. E os participantes, os voluntários, eles são de várias religiões, né? Então, a gente está lá para ofertar realmente o alimento para quem está lá. Então, de segunda a sábado, a gente vai estar lá às 18h30, começamos aí por volta das 19 horas. O trabalho, dependendo da quantidade de pessoas, ele se estende ali até 20 horas, 20h30. Ontem, por exemplo, a gente ficou até quase 21 horas, né? E aos domingos a gente faz o almoço. Por quê? Entregamos a janta no sábado, entregamos o almoço no domingo, porque eles já ficam ali no sábado a manhã inteira, no domingo, sem nada. Então a gente entrega ali, às vezes dá um reforço para eles, e eles só vão receber da gente na segunda noite. Então a gente entrega o almoço, um almoço reforçado, e eles vão receber novamente na segunda. Então, no caso, o alimento já vai pronto. A gente já prepara ele, já tá né? Pronto, almoço pronto. A gente tem na nossa sede a gente prepara, a gente tem algumas parcerias, né, que nos ajudam a manter o trabalho, né, assim como os doadores também. Quando a gente perde uma parceria, ou quando, né, o que acontece? Alguns grupos eles se juntam para fazer o mesmo trabalho, mas eles não têm a organização do trabalho, eles não sabem como fazer, não sabem onde doar, às vezes, né, se atrapalham. E a gente já acolheu muitas equipes assim que de forma aleatória foram lá distribuir. A gente viu que eles estavam no sufoco lá, né, porque existe toda uma logística, existe uma maneira de você abordar, de você se comunicar com eles e tudo, porque senão se você parar o carro lá de forma aleatória, é até perigoso. Às vezes você vai com sua família querendo fazer o bem, para o carro, abre o carro, o pessoal avança, vai em cima. Se eles estiverem com fome, eles vão em cima, tomam, é perigoso até, né? Até arriscado. Então a gente acolheu alguns grupos desses, outros a gente fez contato. Então alguns dias aí dentro do mês a gente consegue ter um apoio de outros grupos
como o pessoal da Quintina Esperança, que é um grupo, por exemplo, que nos apoia. Então, a cada 15 dias eles fornecem a refeição do final de semana, quer dizer, só do sábado e domingo. E a gente mantém essa parceria, né? E quando eles não estão, ou quando o outro grupo não está, a gente que faz a própria comida aí. É um trabalho que começa no sábado, porque a gente já vai fazer o jantar do sábado e já vai começar a fazer o almoço do domingo e se estende pelo domingo pela manhã, né? E tem que estar pronto lá, porque como já ficou fixo e já faz mais de 2 anos, né? Como a Conceição falou, desde que começou a pandemia, eles vão estar lá no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário lá, né? Esperando Eu soube também que vocês saem pela madrugada. Como é que surgiu essa história de por que de madrugada? Pessoal, essa saída da madrugada foi um convite que foi feito pelos irmãos Girassóis que estavam fabricando manta térmica. E quando eles vieram com esse projeto de manta térmica, a manta térmica é fabricada com caixinha de leite. Então, as pessoas forram no chão e automaticamente não tem um contato do solo no corpo. E quando ele veio com essa ideia para poder a gente fazer essa entrega, já que estávamos diariamente lá naquele local, e eu percebi que não seria um trabalho assim, dessa maneira. Tem que ser um trabalho diferenciado. Por que um trabalho diferenciado? Porque ali o público que atendemos todos os dias são 2 públicos. Primeiro, o público que são pessoas em situação de rua. E o segundo público que tem a sua casa, sua casinha lá, mas não tem o seu alimento. E vai buscar. Porque de domingo a domingo, como já foi falado, estamos lá. Eles pararam de aventurar um possível alimento. E sim, tenha certeza que naquele horário vamos estar. Independente de feriado, se estiver chovendo. Quando veio esse convite, eu disse, não pode ser assim. O porquê não? Porque a gente ia contemplar pessoas que tinham casa e pessoas que, de fato, moravam na rua. Então, buscando lá no passado, quando eu era cobradora, eu percebi que de 11, eu dava carona a 8 pessoas, eu fazia 2 turnos. Não sei se vocês sabem o que é 2 turnos, eu trabalhava de 4h30 da manhã até 11 horas da noite, para poder fazer a minha casa. O objetivo estava lá, então eu peguei esses 2 turnos. E tinha 8 pessoas que me pediam carona todos os dias, por volta de 8h30, 9 horas da manhã, e dava carona até a Praça do Diário, que foi justamente onde começamos o trabalho. E pegava o último horário, perguntava, e aí, qual é o teu último horário? Fazia 10h30 da noite. Tá certo. E quando era 10h30 da noite, eles voltavam com a sacola cheia. Até então que eu perguntei, né? Eu disse, peraí, motorista, bora acelerar que eu quero ver essa turma aí. E eu me dei conta que até uma senhora que hoje em dia a gente atende, essa senhora tá lá, eu cheguei e eu fraguei ela, a comunidade chegou, todo mundo correu, ela com os passos lentos, tentou correr e não conseguiu. Deu a hora do ônibus e ela pegou, abriu a lata, eu cheguei junto dela, eu disse, e aí, o que tem aí? Ela fez, só peguei só uma comunidade, como somos rotulados, né, comunidade. E só tinha só uma sopa. Então, aquela situação que ela passava o dia ali era assim, se você chegasse com a sopa de feijão, botava a sua porção, botava na lata. Ele chegava com a canja, botava na mesma lata. Chegava uma sopa de osso, botava na mesma lata. O importante era a quantidade que ela fosse levar. Não a misturada, independente, era a comida, o alimento. Então, vendo essa situação, eu disse, olha, até 10h30 tem ônibus, 11 horas tem ônibus. De meia-noite tem um bacurau. A gente vai ter que atender as pessoas de fato em situação de rua. Então, bora para a madrugada. Porque assim a gente vai ter o fraga de acordar as pessoas que estão ali no relento. E a gente, de fato, é um trabalho bem bacana, né? Como é o trabalho da madrugada, né? O trabalho ele foi crescendo, né? Foi tomando uma proporção cada vez maior. Como a Conceição falou, a gente passou a fazer esse trabalho diário, porque estava tudo fechado. A gente tinha na época, né, quando estava a pandemia, né, o lockdown, a gente teve aquele documento de poder circular. Então a gente começou a fazer o trabalho diário. Foi muito difícil naquela época, porque a gente tinha que reunir refeição, né, alimento, né? As pessoas sem poder sair, aquela coisa, a economia afetada, e as pessoas tendo que doar e a gente tendo que manter. Quer dizer, a gente foi no movimento inverso, né, o que estava acontecendo no Brasil, né, e no mundo, e com a necessidade de arrecadar mais. Só para vocês terem ideia do tamanho, do impacto que isso tem, desse trabalho, a gente serve, em média, 300 pessoas por dia. É cerca de 300 a 350. Aos domingos, geralmente é às quartas e os domingos,
esse número chega a 400, 450. Então, quer dizer, se a gente não, se porventura acontecer qualquer coisa que a gente não puder ir, vai ter lá 300 pessoas esperando, em média. Então, assim, imagina uma casa onde você tem, né, 300 pessoas esperando uma refeição. É isso. Então, a nossa regra a gente, o objetivo é ajudar pessoas em situações de rua. Mas a gente depois entendeu que a gente tem que servir comida a quem está com fome. Então, às vezes, vai um gari, né? É raro, mas às vezes acontece. Um gari, alguém que você vê que ele veio do trabalho, está no sufoco, né? Mas está ali, né? E pergunta se pode comer, a gente serve. A gente vai servir quem está com fome. Esse trabalho ele foi crescendo, ele passou a ser diário. A gente fez o trabalho o Hospital da Restauração dar esse apoio. Então, hoje é 19, né? Amanhã é 20, sexta-feira. A gente vai ter as duas ações simultâneas. Quando elas ocorrem simultaneamente. A gente tem esse ponto fixo lá na Rua da Conceição e tem um ponto fixo lá no Hospital da Restauração. A gente fica embaixo daquela rampa principal ali da emergência. Ao mesmo tempo, simultâneo. Então a gente monta duas equipes e o que a gente serve lá geralmente é 150 litros de sopa, né, que a gente serve em cada ação, e aí com pão, frutas, verduras, etc. Então a gente serve ali, né, e atende aquelas pessoas que estão no hospital e aquelas pessoas que estão na rua, os acompanhantes do hospital. A Conceição falou que tem aquelas pessoas que dentro da emergência vão para lá, mas também tem aquelas pessoas que vêm do interior para lá. Então a gente leva roupa, leva cobertor, né, dá todo um apoio lá. A manta térmica também vai para o HS, vê as reportagens, sempre aparecem as mantinhas lá de caixa de leite, é justamente essas mantas que a gente leva. O diferencial, desculpa ali cortar, interromper um pouquinho, é que essas mantas térmicas, quando a gente entrega no HR, a gente pede para eles repassar para uma outra pessoa. Porque ali vai passar o problema dele. Está ali um problema temporário, porque a vida vira de cabeça para baixo, mas tudo passa, né? Então a gente dá a manta térmica, dá o cobertor, dá o jantar, dá kit de higiene, que é muitos relatos que tem, e a gente pede para eles, quando forem embora, que repasse essa manta térmica e esse cobertor para uma outra pessoa que estava na mesma situação que ele, quando foi acolhido por nós. E está acontecendo. O interessante é que quando a gente vê, está lá a pessoa, uma carinha nova, mas já está com a manta. E a senhora ganhou as mantas de quem? A pessoa que estava aqui disse que tinha que me dar, que alguém pediu, foi vocês? Então tem essa história. Então é bem interessante o HR, que a gente continua. E a madrugada a gente, além de levar manta térmica, cobertor, a gente também leva o alimento, né? Leva o alimento, manguzá, assim, a gente se reúne por volta de 2h45. Esse trabalho, como a Conceição falou, ele acabou sendo adicional, né? Então, por exemplo, dia 28 agora, 28/5, a gente vai estar lá novamente, né? Todo mês, uma vez por mês a gente se encontra. O ponto de encontro é na Rua do Imperador, a gente se encontra logo ali no começo da Rua do Imperador, logo após o Palácio. E ali a gente reúne os voluntários, cada um fica com a incumbência de entregar alguma coisa, né? Entregar um cobertor, uma manta, um travesseiro, né? O manguzá, o pão, o café, cada um fica com uma coisa e a gente vai de forma coordenada, todo mundo junto, né? Então vai lá com muito cuidado, acorda, e ali a gente encontra de fato quem está na rua mesmo. Porque na ação diária, mais cedo, tem pessoas que têm casa também, às vezes tem um barraco, às vezes mora ali na beira do rio, enfim, mas pelo menos tem um canto para morar. E na ação da madrugada não, a gente encontra as pessoas de fato dormindo lá, junto com ratos, perto do esgoto. E quando chove é bem pior, porque eles estão, né, ali ao relento. Então, assim, ali o impacto é muito grande, porque a gente de fato encontra as pessoas que estão precisando mesmo. Tanto que quando a gente acorda elas acordam, já vão pegando a comida e já vão comer na hora, assim, tipo, acordam, já estão famintos e comem na hora. Então esse trabalho ele foi crescendo, né? Então a gente passou a fazer esse trabalho da ação da madrugada, a gente passou a fazer outra ação chamada Seja um Anjo, né? Então a primeira segunda-feira de cada mês a gente faz. O que é que a gente faz? A gente reúne voluntários que querem cortar cabelo, técnicos de enfermagem que possam atender, às vezes médicos também vão. Então a gente monta uma estrutura, aí continua da mesma forma servindo a alimentação e com essa estrutura montada, cortando o cabelo deles, né? Fazendo atendimento, né? Médico, hospitalar, quando temos voluntários para isso. E a gente vai crescendo, quer dizer, cada ação que a gente vê necessidade, a gente monta uma estratégia para montar uma equipe, né? E todo esse trabalho é voluntariado, todo o trabalho, todo mundo. A gente tem uma conta que a gente faz para que a gente tenha a quantidade de legionários, de voluntários por dia, por ação.
Então essa conta ela chega em média ali a 14 pessoas. Por quê? Porque a gente divide, né, as atividades dentro da ação. Tem pessoas que cuidam da fila, né? Como a fila é muito extensa, imagina, 300 pessoas em fila, a gente procura... Aquela rua da Conceição fica imensa. Quem fica com a fila sou eu, é bronca. Porque o Eu pessoal já participei dessa fila, já ajudei nessa É fila. o policial, ele, viu? enfim, aí é aquela coisa. Então, assim, as pessoas ficam na fila, então aí precisa ali umas 4, 5 pessoas na fila. Então, é mais ou menos assim a dinâmica da ação. Eles ficam em fila, a gente organiza a fila, a gente monta uma estrutura com cordas, né, e com algumas hastes, assim, com pontos fixos. E na parte frontal da igreja, onde tem uma grade, a gente monta ali a parte de distribuição. Então, a distribuição começa. Eles passam, né, eles recebem álcool nas mãos, para higienizar as mãos. Então, eles vão andando num corredor que a gente monta. Aí, ali, ele começa recebendo as coisas. Recebe o pão, às vezes a gente tem biscoito, ele recebe biscoito. Ele recebe depois a refeição principal. Então, dia de quarta-feira, por exemplo, a gente serve macarrão com salsicha, a gente serve... a gente não fala nem com macarrão com salsicha com macarrão, que é mais salsicha do que... Salsicha com pene. Salsicha com pene, salsicha com macarrão parafuso. São 2 tipos de comida. E também tem uma macaxeira também com salsicha que a gente serve. Salsicha com macaxeira, porque vem mais salsicha do que macaxeira. E aí a gente serve também um manguzá, quer dizer, são 4 tipos de comidas quentes no mesmo dia. Por isso que vai muita gente, porque a comida é muito boa. Aí essa equipe da quarta são 2 juízes que fazem a comida é muito boa, enfim. A comida geralmente é muito boa, mas na quarta é caprichada porque tem mais opção. Então eles recebem um prato principal, depois de receber o prato principal eles continuam andando e os voluntários vão entregando. Aí eles recebem café, geralmente dá várias opções de café com leite, suco e água. Então eles recebem lá, aí você fala assim, mas tem que ter muita mão para... Mas às vezes eles já vão comendo ali na fila mesmo, já vão tomando, bebendo e tal. Então, no final, a gente dá geralmente um kit, né? Quando tem kit, quando é criança, a gente dá um kit também para criança, com biscoito, etc. E aí termina. A água, a gente, além de fornecer na fila, a gente também deixa um ponto fixo de água mineral, para eles se reabastecerem. A regra é que eles podem abastecer até 500 ml. Porque às vezes chega alguém com uma garrafa de 2 litros, leva quase tudo, né? Leva 10% do garrafão. Então, a gente dá essa regra para poder dar para todo mundo, né? Então, a gente tem uma média ali mais ou menos de pessoas que passam e do que a gente gasta também. Então é um trabalho muito grande, assim, um trabalho muito importante. Mas às vezes a gente precisa de 14, às vezes vai 4. Às vezes vai 5, mas no final dá tudo certo. A gente dá um jeito, pede paciência a eles lá, pessoal, paciência, porque a gente vai ter que executar o trabalho, né? É verdade. Fábio? Me lembrou uma passagem da minha adolescência. Eu estudava de manhã e à tarde, eu estudava no Luiz Delgado, e à noite eu dormia na garagem de remo, que eu fui remador durante muitos anos. Então eu não tinha um convívio com meu pai, minha mãe, porque minha vida era estudo e treino. E às vezes, à madrugada, eu saía da garagem de remo, que era na Rua da Aurora, no Clube Náutico, e ia para o trabalho do meu pai, que era o Diário da Manhã, na Rua do Imperador. Então, meu pai era secretário gráfico, então ele revisava os jornais. Tudo que era escrito, ele revisava para ser impresso e rodado para o dia seguinte. E eu cansei de ver, em frente à Capela Dourada, da janela do trabalho do meu pai, as entidades que ajudavam, já naquela época, há 45 anos atrás, já ajudavam os moradores de rua. Quando eles falam dos ratos que tem ali, vocês não têm noção do tamanho dos ratos no centro da cidade. Não é ratinho, não. São enormes, parecem gatos. Verdade. E eu via os ratos passando em cima das pessoas que estavam dormindo. E as entidades vinham com pouquíssimas pessoas, mas doavam manguzá, doavam cuscuz e faziam filas imensas ali na frente da Capela Dourada. Eu acompanhei isso na minha adolescência. E isso marcou muito, porque eu sempre fiquei imaginando de onde vem essa comida, de onde vem essas pessoas. Sabe que o dia é corrido e doam sua noite, que é a noite do seu descanso, para no outro dia trabalhar de novo, para o irmão, para o próximo. De onde vem? E assim, eu pergunto a vocês, quem doa esses alimentos para vocês? Aonde vocês conseguem? Porque é importante falar para enaltecer, sabe, o coração aberto dessas pessoas, instituições.
E aqui na descrição do vídeo vai estar o contato da ONG para quem quiser e puder ajudar. Se não pode com alimento, se não pode com dinheiro, mas doe com trabalho, como eles mesmos relataram aqui. Tem dia que tem 4, 5 pessoas, sabe? E às vezes o amor de você estar lá, de ajudar, vale muito a pena para quem está precisando. Quem ajuda vocês? Primeiramente, foi bastante interessante você falar em relação dos ratos, que são duas situações diferentes. Mas não deixa eu esquecer de nenhuma pergunta dele não, tá? Deixa eu só assim. Em relação dos ratos que você falou, de fato, são uns gatos. São os verdadeiros gabiros que tem. E quando a gente está lá de 2h45 da manhã, e vê eles dormindo, e de fato, eles estão passando por eles, entre eles. E lá na Rua da Conceição, se a gente chega de 6, tá o pessoal já na fila, um silêncio bem grande, né? Um silêncio tomando conta da rua. Daqui a pouco a multidão começa a chegar, porque sabe do nosso horário, independente de ser feriado, se estiver chovendo, estamos lá. Então daqui a pouco começa a zoada deles, e quando termina, o silêncio tudo volta. Então assim, na Rua da Conceição é esse, o silêncio dos grilos, né? A zoada dos grilos, antes da nossa ação, e quando termina, os grilos voltam. Na madrugada, são os ratos. São os ratos mesmo que a gente vê, e vê eles dormindo e os ratos passeando entre eles. Isso é impactante demais. Não sei se você sabe, mas tem vários moradores de rua que têm as extremidades de dedos e pés roídos pelos ratos. Sei sim. Os ratos famintos, roem. É impressionante. Sei sim. O interessante é que se misturam. Eles se misturam. E a nossa organização, como ele falou agora há pouco, o que você via no passado das pessoas fazerem fila, a gente não deixa. A gente não deixa de jeito algum. A nossa organização, ela quando a gente chega lá, faz, cada um fica aí quietinho, no seu lugar, para poder perceber a precisão deles. Então, como a gente já tem tanto tempo, quase 7 anos, existe o respeito deles para conosco e a gente para com eles. No resultado, todos ficam no mesmo lugar, ninguém levanta, ninguém faz nada, e a gente começa a servir de acordo com a necessidade. Porque se eu pegar e der um lençol para você, um exemplo, você está me pedindo outro lençol, mas eu estou vendo que você tem. Mas lá na frente, está o nosso amigo ali sem nenhum lençol, meu coração vai ficar partido. Eu vou ter que dizer um não para você agora, porque ali na frente eu vou ficar com o meu coração totalmente partido mesmo. Então, assim, a ação da madrugada ela é impactante pelos ratos que você acabou de mencionar. Nós saímos de lá, pode ter certeza que bem impactados ao entrar em casa, se dá conta que a gente tem um lar. Poxa, não tem nada a reclamar, só agradecer. Imagina, temos um lar para voltar para casa. Verdade. A gente tem um chuveiro, né, para poder saber se quer quente, se quer frio, um ar-condicionado, um ventilador, quem sabe. Abrir a geladeira, tem tanta coisa e eu não estou afim de nada. Muitas vezes eu escutei isso. Tem tanta coisa aqui, eu não queria comer alguma coisa diferente. Mas a sua geladeira está repleta. Então você começa a se dar conta, dar valor a cada coisinha, a cada detalhe. E se tiver uma goteira na sua casa, é uma goteira. Porque o que a gente está vendo, a última ação mesmo da madrugada, o que teve foi a gente unir 20 voluntários, sair do conforto do seu lar, debaixo de chuva. Veja que impactante. As pessoas saírem do seu quentinho, ir para debaixo de chuva, para poder servir nossos irmãos. E teve uma cena, se me permite, quando a gente entrou na rua, entrou na rua errada, nunca é rua errada, bora seguir. E quando a gente parou lá na frente, tinha um rapaz agachado, com um saco de lixo aberto, e ele comendo. E ele estava comendo. Paramos o carro, e ali a gente se deparou com 6 pessoas em situação de rua, e um estava com um saco de lixo aberto, acocorado, comendo. Comendo lixo, cara. Comendo lixo. Na chuva. Na chuva, debaixo de chuva. E todo mundo, o pessoal começou a chorar, disse, gente, calma. Calma, tá vendo porque não é rua errada? Não é rua errada de jeito algum. Então, é cada impacto que quando a gente chega em casa, se dá conta que não tem nada a reclamar. Nada. Levou uma topada, agradeça que sua unha ficou. Se sua unha foi arrancada, agradeça, o dedo também está lá. Assim, começa a ser mais gratos. Mas bora falar das doações? Rapidinho, Vamos. Só interrompendo rapidinho, porque senão a gente termina esquecendo que a conversa está tão boa. Quem são os nossos apoiadores, Fábio?
Tem que respirar, né? Tem que respirar. Tem que respirar, porque a gente fala do próximo, do irmão que precisa, e sempre emociona, né? Mas quem nos apoia, está conosco desde a primeira temporada. Quem é? Nosso querido amigo lá da Gospel Lanches. O blogueirinho Josias do Capoá, meu amigo Josias, que também participa de causas. Todo mês ele faz doação de alimentos. Ele faz fornadas de pizza e doa para moradores de rua. Então, meu amigo blogueirinho Josias do Capoá, aguardamos você aqui. Sua entrevista está marcada já, viu? Mas Fábio lá só vende pizza? Não. Disseram que lá, qual é o melhor de lá? Rapaz, a coxinha de camarão lá é espetacular. E eu tô até com fome, porque hoje não tive tempo nem de tomar café. Ô Josias, querido, até agora não chegou nas suas pizzas, mas tô esperando. Tá devendo hoje, hein? Vai no seu tempo. Se não chegar até o fim do programa, eu vou falar mal no final, hein? E quem é que faz o podcast acontecer? Quem tá por trás, Fábio? É a galera do Eu Amo Show, encabeçada por quem? Tâmara Rodrigues, né, Quem nossa mais? querida produtora, junto com o nosso cinegrafista João, que tá nos deixando, mas espero que não. Ele vai pra Miami, eu fiquei sabendo. Menino. Vai pra E Miami. junto com o nosso diretor, Jairo Mateus. Mateus. E o nosso garçom querido, que não tá aqui hoje, mas está sempre por presente. perto, é o nosso querido Tiago. né? Tiago Tavares. Isso. Essa é a galera que faz o nosso podcast acontecer. Isso. Inclusive, Fábio e Davidson, né? Fábio e Davidson, que a gente está aqui para receber os nossos convidados, É né? verdade. E falar de coisas boas. Voltando. Vocês conhecem o lema do Umbutu? Já ouviram falar? Já ouvi. Foi já ouvi. apresentado. Não, eu não. Foi apresentado, aí. Existe uma tribo na África onde uma pessoa, né, vendo aquelas crianças em situação de necessidade extrema, ele pediu para elas correrem, né, como uma corrida, né, de competição, e quem chegasse primeiro ganharia um cesto, né, de alimento. Então eles se prepararam para correr, mas na hora da largada eles se abraçaram e foram juntos até o final. E aí ele ficou sem entender, porque eles estavam realmente com fome, numa situação muito difícil, e eles resolveram se abraçar e ir todo mundo junto. E aí ele perguntou, mas por que vocês estão nessa situação ainda? E a criança falou assim, tio, é o Umbutu. Umbutu é, sou quem sou, porque somos todos nós. Por quê? Porque não adiantaria uma criança só ganhar todo o alimento e o resto ficar com fome. Então, da mesma forma como a gente tem essa história como exemplo, a gente se inspira com essa história como lema para o nosso trabalho. Então, quem são os doadores, Fábio? Você perguntou. São todas as pessoas que se identificam com o bem, que querem ajudar. E o nosso trabalho é mostrar pelo exemplo pessoal, né? Porque todo mundo trabalha. Hoje mesmo eu trouxe nem no meu manto, porque eu vim direto do trabalho, né? E cada um, tem gente que não trabalha também, tem gente que é voluntário, que também é assistido pelo trabalho, porque ela está lá, a gente ajuda, para poder ela participar também, porque ela quer ajudar. Então, a gente procura, e tem aquele dilema, né? Poxa, eu estou fazendo um trabalho social, eu vou divulgar, e quando você vai divulgar o trabalho social, a pessoa fala assim, o cara quer aparecer, quer mostrar, né? Enfim, né? Tem essa questão também que se comenta muito. Será que está levando benefício pessoal, né? Será que a pessoa está com interesse de receber alguma coisa? Então, a gente lida com essas questões. É muito difícil. Por quê? Porque existe gente que faz isso. E a gente tem que mostrar que não. Então, a gente presta conta, a gente sempre está mostrando, a gente convida as pessoas a participarem. A gente quer que o doador, geralmente quando o doador vai lá, né? A gente procura receber ele como voluntário. A gente convida ele para participar. Essa semana foi um casal lá e foi levar caixinha de leite lá. Disse, não, eu vi lá e tal. Quando a gente fala lá, é lá onde? Lá na sede ou lá no ponto de entrega. Dá né? o endereço. Rua da Conceição, número 39, é o ponto de distribuição. E a nossa sede fica na Rua da Borboleta, né? Isso. Número 23. Então, já de Fragoso, Olinda. Então, quando a gente divulga, a gente dá o endereço da sede ou o endereço do ponto de encontro, que a gente está lá fixo, né, dá os horários, e as pessoas vão lá deixar alguma doação, a gente convida para a pessoa participar. E muita gente fica, porque ela está lá, é muito fácil, você entrega lá, né? A pessoa às vezes não está muito confortável, e você convida, venha conhecer, venha ver como é a sua doação, ela é transformada né, assim, efetivamente na entrega, e a gente convida essas pessoas. Então, o que a gente faz? Mesmo com esses dilemas, mesmo com esses desafios, a gente procura divulgar. Então, a gente tem um Instagram,
Como o Fábio falou, o Instagram é underline, né? Anjos da Noite, Arroba Anjos da Noite, underline PE. Né? A gente tem nossas reportagens que a gente procura fazer, né, para poder divulgar. Então a Globo é uma grande parceira, sempre mostra o nosso trabalho, né? A gente sempre convida eles. Por exemplo, final do ano a gente fez uma entrega entrega não, né? A gente confraternizou com eles, a gente fez a ceia de Natal na Praça do Diário e foram 1000 refeições que a gente serviu. Então assim, e foi maravilhoso. A gente colocou as mesas, a gente conseguiu as mesas, as cadeiras, então todos eles, a gente fez a ceia com eles de Natal. Todos eles sentados, a gente pôde distribuir os kits para as crianças, a gente pôde distribuir a ceia mesmo, como a gente come em casa, né? Então, todos nós estávamos lá, né? A maioria de nós sem as nossas famílias, e a nossa família passou a ser ele, né? Um butu, quer dizer, a gente estava junto com eles lá. E a gente serviu as 1000 refeições, foi um baita desafio, porque é muita gente, né? Sem policiamento, sem nada, a gente... Mas no final deu tudo certo. Então a gente entregou lá. Então, assim, a gente convidou a Globo, né? A Beatriz Castro foi lá, filmou, a gente divulgou, sempre divulga o telefone como está divulgando aqui, para poder as pessoas conhecerem. Então, é dessa forma que a gente encontra os doadores. Geralmente a gente, às vezes, consegue, tem dia que a gente consegue o suficiente, tem dia que a gente não consegue nada. Então, aquele grupo de WhatsApp que tem os voluntários, aqueles que muitas vezes nem estão indo mais, a gente passa a sacolinha ali tentando reunir, presta conta lá, a gente precisa disso aqui, compra, presta conta e vai lá e faz. Então, mas isso é todos os dias. Então, eu estou no trabalho, às vezes, para concluir, e tem uma ligação de uma doação. Então, eu peço licença no meu trabalho, pego o carro e vou lá buscar, porque aquilo ali vai somar na refeição do dia ou no dia seguinte, né? Falando em desafios, né, a ONG tem uns desafios maravilhosos e que, como ela disse no final, tudo certo. Eu participei de 2, né, na verdade mais de um do que do outro. Quando eu entrei, o outro já tinha acontecido. Que foi a ida para Exu, né, que foi em setembro, foi setembro ou foi outubro. Que foi a ida para Exu, né, que é a terra do Luiz Gonzaga, onde levamos 1000 cestas básicas. E assim, eu participei, né, Foi chão, viu? Foi chão. Eu dormia, acordava e não chegava nessa cidade. Mas chegamos. E, Fábio, é impressionante, né, quando a chegada, porque a gente não se depara que tem tanta gente precisando, né? Então, assim, como é esses desafios para vocês? Porque, assim, 1000 cestas básicas, e é a cesta básica. Não é tipo uma cesta básica que é 1 quilo de arroz, 1 quilo. São 4 quilos de cada coisa. Então, assim, é a cesta. Então, além da cesta, ainda tem o kit de higiene. Além do kit de higiene, tem o kit das crianças com leite, biscoito, miojo. Então, como é esses desafios? Vocês têm medo quando vocês se sentam para decidir? Como é que tudo acontece? Assim, a gente, 2 meses antes, a gente tinha ido para Lajedo, né? A gente levou 300, não foi? 300 cestas básicas. E 300 pulou para 1000. Por que pulou para 1000? Porque Conceição, ela gosta de desafio. Se for um desafio... O que acontece? A gente, lembra que eu falei que a dispensa às vezes está bem vazia, né? Às vezes tem o suficiente e às vezes ela está cheia. Quando ela está cheia, a gente procura multiplicar. A gente vai ter um alimento lá que ele vai se estragar, então a gente tem que multiplicar. Então, quando a gente decidiu ir para Lajedo, alguns meses antes, foi porque a gente conseguiu realmente uma doação boa de alimentos. A gente fez uma reportagem na mídia e a gente conseguimos quantidade de alimentos muito boa. E a gente dali montou as cestas básicas. Pô, então vamos fazer a cesta básica, a gente vai ter o suficiente ali para X dias. Tinha também o supermercado que disponibilizou a nossa entrada lá. Isso. Né? Aí agregou. A gente fez uma parceria com a rede de supermercado boa e a gente ficava com um ponto fixo lá de recolha de alimentos. Então, nessa época, a gente tava essa parceria lá, que foi uma instituição, uma rede nacional, né, que deu esse espaço para a gente conseguiu arrecadar o suficiente. E ali foi incomum, né? A gente não tem essa ação. Hoje mesmo a gente não tem essa ação. E a gente arrecadou o suficiente, decidimos montar, vamos estender o trabalho. E aí a gente levou para Lajedo as 300, continuamos arrecadando. Ou seja, além de estar com o trabalho de vocês aqui diário, mas ainda querendo ajudar outras famílias em outros lugares. Aí a gente decidiu, decidimos, a gente tem uma comissão. Nessa comissão tem a Conceição, que é a presidente, tem eu como vice-presidente, tem um conselho também. Então, a comissão ela sempre toma decisões de gestão do trabalho. Então, a gente faz sempre a reunião de assembleia, tem a nossa ata, a gente faz tudo organizado como uma ONG mesmo, como a gente né? Para poder a gente planejar o que a gente vai fazer. A decisão de levar para Lajedo foi dessa forma. A decisão de ir para Exu, ela já está rindo aqui, ó. Foi porque a gente teria mais ou menos a mesma quantidade de cestas, 300, 400. Ela falou, não, mas
O que a gente viu lá, vamos estender um pouco mais, então a gente já dali já puxou uma campanha para as 1000. Então a gente começou a correr atrás, porque assim, a gente teria para 300, 400, a gente não teria para 1000. Então, no final deu certo, a gente buscou as 1000, né? Passou das 1000. Passou das 1000. Passou das 1000. E a gente conseguiu, mas foi dessa forma. A gente esticou a corda, mas pelo menos a gente sabe que foram 600, 700 pessoas a mais do que estaria programado, entendeu? Deixa eu contar um Pode relato contar, para pode vocês, bem interessante. Se vocês perceberem, falamos de Lajedo, mas uma equipe foi para Lajedo, mas ações continuaram. Fomos para Exu, mas nada parou. Estava lá outra equipe. O que é interessante é que o mês de 31, vamos lá, em janeiro o mês foi 31 dias e saímos com 35 ações. Como é que pode um negócio desse? Porque 31 vezes no mês, 32 contando com a HR, que é aquela ação simultânea, 33 com a madrugada e 2 ações extras que fizemos no EMOP, chamando as pessoas para ser doador. Então, em janeiro, saímos 35 vezes. Cada mês a gente sai, esse mês foi 31, 33. Ou seja, a gente sempre pode fazer mais. Sempre, sempre, sempre. E a maior doação, digo para todos que estão aí nos vendo, é seu tempo. A maior doação. Pode ter certeza que o dinheiro ele é bem-vindo, o alimento é bem-vindo. Agora, quando você começa a vivenciar, você olhar nos olhos da pessoa e sentir que, de fato, a pessoa estava precisando. As pessoas passam pela fila, já está na metade da refeição, já quase acabando. Então, a gente vê que, de fato, as pessoas vão e relatam. Foi a minha primeira refeição. Estava com o estômago doendo. Uma senhorinha essa semana estava passando mal na fila. E disse, faz 2 dias que eu não como. E são cada coisa que passa. Ela fez, eu vim para cá porque eu fiquei sabendo que aqui você é fixo. Tem uma senhorinha que é do Ibura, né? É. Só chega lá por volta de 10 para 8 horas, 8h05, 8h20. Aí estamos falando, ela fez, e acabou, não, a gente guardou o seu. É porque ela vem do Ibura. Mas o pessoal parou de galgar, parou de aventurar, porque nós temos local fixo. Certo, né? E aí parou. Não sabe que lá encontra, né? Lá Faça então, chuva, faça sol, feriado ou não. Vamos lá. Vamos marcar para fazer a cobertura mas já está marcado. de uma pode ir. saída dessa. Vamos embora. O poder público entra onde? Como ONG, que tipo de apoio do governo ou da prefeitura vocês conseguem? Nada. Nenhum. A gente tem assim, tipo, a gente vai precisar de uma ação, esse ano não por causa da pandemia, o ano passado não, durante a pandemia a gente não conseguiu nada da prefeitura. Mas vocês são ONG documentada. Documentado. E não tem As licitações só a partir de 3 anos. Nós temos um ano como ONG. Entendi. O que a gente consegue da prefeitura, não agora durante a pandemia, e sim em 2019, conseguimos fazer o evento que ele relatou, mas não esse agora, e sim em 2019. Tive que pedir autorização do solo, aí conseguir palco, conseguir iluminação pública, banheiro. Isso é onde entra a prefeitura, isso com a gente com todos os ofícios. É onde a prefeitura entra. Por hora, mas depois que a ONG fizer 3 anos, documentado, é que a gente consegue participar de licitações. Não é Isso, perfeito. Bem como receber doações internacionais também, né? Mas a gente tem... Porque assim, o trabalho foi crescendo, porque geralmente esse trabalho ele começou como começa muitos outros, né? Amigos que se encontram, querem fazer o bem, se unem a mais pessoas e vai crescendo e as ações vão aumentando e vai dando certo e vai crescendo e a gente começa a ter a necessidade de ter que se estruturar, né? De ter que se organizar. Então, como Conceição falou, isso foi há pouco mais de um ano para poder a gente conseguir, de fato, esses outros apoios, né? Porque é muito risco. Às vezes dá errado mesmo, às vezes não tem voluntário, às vezes não tem um alimento, a gente tem que chamar um amigo, passar... Quantas vezes a gente chamou, todos os grupos de família do WhatsApp, as pessoas já conhecem a gente porque sabe o que vai pedir, assim, porque às vezes quando o sufoco bate, a gente não pode perder o compromisso que a gente tem com os irmãos que estão lá esperando, né? Então a gente vai dar um jeito, a gente vai buscar, vai falar com o vizinho. Lá no meu prédio mesmo, os vizinhos já me conhecem lá, o pessoal, até eles mesmos já organizaram, colocaram uma caixa lá, aí foi uma caixa de fogão, mas deu.
Porque eles mesmos já organizaram e às vezes eles fazem isso por conta própria, né? E para ajudar, porque eles veem, acompanham, eles perguntam como tá. E aí assim a gente recebe doação de berço, doação de várias coisas, né? Porque a doação às vezes chega, mas ela chega de forma assim, a pessoa quer doar. Às vezes vem coisa que da doação que tá bacana, que tá legal, né? Que tá inteiro. Às vezes a pessoa tá descartando alguma coisa. E a gente tem que ser seletivo porque a gente vai dar para um terceiro. Então a gente não pode, né? A gente é bem seletivo, a gente procura dar o melhor. Seja o alimento quando vem, a gente procura dar o alimento em perfeitas condições, né? Seja a roupa, a gente procura separar por tamanho e tal, para ter um dia para distribuir. Você dá o que você usaria, que você comeria. Exatamente. Né? Você não vai dar o que não presta. Na realidade, a nossa abordagem com eles é como se... Vê como a nossa mentalidade muda. Se uma pessoa que me pediu uma ajuda, se eu encarar ela como meu irmão de sangue, a sua percepção sobre a ajuda ela muda. Porque imagina o teu irmão de sangue ali na rua pedindo ajuda. Drogado, ou em situação difícil, né? Se fosse o irmão de sangue, o que você faria? Você pensaria se ia doar ou não? Não vou doar não, porque você faria. Então, assim, é essa abordagem que a gente tem. Vou fazer como se fosse meu irmão de sangue. Então é engraçado porque, assim, a gente conhece, são 300, 350, mas a gente conhece o nome da maioria e todos conhecem a gente, né? Então a gente sempre conversa, a gente conhece as histórias. Gente, é cada história, assim, impressionante. Pessoas que foram parar na rua, que vivem nas ruas, assim, você fala, cara, como é que a pessoa está aqui, né? Pessoas educadas, né? Tem a Priscila, né? A Priscila, uma menina, assim, uma menina lourinha, assim, bem arrumada, super educada. Você fala, como é que você vai entrar na rua? E ela tem a história dela, e cada um tem uma história, né, para estar ali, entendeu? Eu acho curioso isso que você falou agora, porque eu tenho um amigo que é mesmo que fosse um irmão meu. De repente é mais irmão do que meu irmão. E ele começou a ajudar e fazer doação na noite, justamente porque um irmão dele, por conta das drogas, largou a vida, largou tudo e foi morar na rua. Foi aí que ele começou a doar, a participar de grupos que levam alimento, né? Tudo começou como Deus é perfeito. Por conta, infelizmente, da destruição da vida de alguém, por droga, por cabeça fraca, conseguiu um doador que todo mês ele está lá, doa para várias famílias. Né? Amigo produtor de evento, seja solidário. Aproveite esse período e faça um São João solidário. Procure a instituição, sabe? E reverta o alimento que você arrecada dos seus eventos para instituições sérias. Sabe, eles estão precisando e precisam o ano todo. Não adianta doar por um mês, por dois, por conveniência, por modismo. Doe o ano inteiro. Eu faço, Davidson sabe, eu faço teatro no segundo semestre e todas as minhas peças, ou humorista, ou espírita, todas as peças que eu faço têm um ingresso solidário. E a gente, todo evento, arrecada para uma instituição. Mas agora eu já sei o destino que a gente vai ter. No segundo semestre a gente vai se falar e a gente vai agendar essa parceria aí. Obrigado. Tá? Quase agora falamos dos nossos parceiros. Ele escutou e mandou a bendita pizza. Elas chegaram. Escapou que eu ia falar mal de você no final, E hein? não foi só uma, foram várias. Cadê? Foram buscar. Tem que provar. Tem que provar, cadê? Tem que mostrar. Assim, o que vocês estão precisando no momento? Assim, de imediato. Sei que é tudo. Mas assim, quais as próximas ações? O que é que o pessoal que está assistindo... Além do alimento. Chegou, peraí, rapidinho. Venha, meu filho, venha. Opa. Olha a prova. Vamos ver qual é a de hoje. Olha a prova. Deus é fiel. Olha, Misericórdia. veio uma de banana. Acho que é... Acho que é É banana. É cartola. Né? É banana, é cartola. 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 Show. Gente, olha aí. Isso para quem não tomou Bom, café e se não almoçou vocês não hoje, isso é uma estão sentindo maldade. o cheiro, perderam, viu? Misericórdia. Deixa aqui para fazer Então, quando raiva. a gente tira ela daqui, ela não deu certo, não. Deixa ela aí. E aí, o que é que vocês estão precisando agora de mais emergencial? Bom, como amanhã vai ser os dois eventos simultâneos, que amanhã são do HR. Então, quais são as vezes que nós damos kits de higiene? Na ação da madrugada e na ação do HR. Porque a situação do kit é muito delicada.
Porque se a gente vai dar alguma coisa para eles, ainda o alimento pronto. A gente for dar o kit, a gente pode estar ofertando algo para que eles troquem por drogas. Infelizmente é a realidade. Infelizmente. Então, esse kit de higiene, ele é destinado para o HR, onde os kits de higiene, ele vai composto com papel higiênico, aparelho de barbear, sabonete, creme dental, escova de dente, o absorvente. Agora, detalhe, o sabonete ele tem que cortar, o absorvente ele tira da embalagem, porque cada um vem 1 a 1, né? Embalado 1 a 1, então ele tira da embalagem. Aí tira o lacre de tudo. Você e bota multiplica, na bobina. né? Bota na bobina para poder não fazer troca. Tira da embalagem, para Tira ele da não ter embalagem. que vender. Né? E põe no saco, né? No saquinho. Na bobina, põe no saquinho. Num Isso- kitzinho de higiene, né? Isso para ação da madrugada. Já a ação do HR, que é amanhã, a gente dá desse jeito mesmo, porque é justamente que a pessoa saiu na emergência e não levou nada. Então, assim, o kit de emergência, kit de higiene sempre é bem-vindo, certo? O próprio voluntariado seja bem-vindo, nossa religião é Deus, vá sentir esse alimento espiritual. Pode ter certeza que a maior doação é seu tempo. E tudo que vier, não importa qual seja a doação, e sim a intenção. Aqueles que querem doar valores, como é que fazem? Olhando lá no Instagram, que é o Anjo da Noite _PR. Vai estar na descrição do vídeo, tá? Ótimo. Então, assim, lá no Instagram tem a nossa conta, que é jurídica, tem o Pix, tem tudo lá. E todas as reportagens, todo o nosso relato, tudo que a gente já galgou. E a nossa precisão diária está lá. Se a gente sai todos os dias, imagina. Né? Então, assim, não é que a gente esteja precisando de tal item, mas se todo dia a gente precisa, a gente tem que fazer a lei da multiplicação. É tipo um exemplo lá na fila, né? Lá na fila, tá lá, a gente faz, olhou para a fila, faz, bota 2 conchas. Ó. Isso estamos falando de um caldeirão de 150 litros de sopa. É um caldeirão grande, muito grande. A gente faz, bota 2 conchas. Daqui a pouco a gente vê a fila aumenta. Bota 1, diminui. Daqui a pouco, bota meia e vai de acordo com a música, né? Multiplicando, então, assim, né? No final, dá tudo certo. Então, assim, se tiver o cuscuz, a gente vai fazer o jantar, fazer o almoço tudinho. Se tiver frango, vai ser frango. Tá com pouco frango, Deus é tão bom que de repente chega um parceiro nosso, vem buscar legumes, a gente bota um bocado de legumes e multiplicou. E a gente conseguiu também peixe e multiplica com legumes. Deus mandou isso não, mandou salsichinha, mas salsichinha 10 quilos não dá para o almoço. Mas mandou legumes, aumentou de novo. Então Deus é tão maravilhoso que dia 27 de março fizemos 2 anos que estamos diariamente lá. Passamos por todos os feriados que vocês imaginem e por todas as chuvas lá com eles. Então, nunca eles comeram sem uma proteína. Não é interessante? Ou já foram beneficiados com peixe, com frango, com isca de carne, com isca de frango, com carne moída, com soja, com ovos cozidos também, com pirão de ovo, que é uma delícia. Então, assim, Deus nunca deixou faltar. Na certeza que nunca eles comeram puro. Nunca. Interessante. Se a gente se aperreia, faz bem assim, olha, 5 quilos não vai dar. Vai dar. Daqui a pouco ou aparece 5 quilos ou aparece legumes para acrescentar. Mas eu sei que dá. E no começo a gente vai, uma concha, ó, bota 1,5. Eita, bota meia agora. Nessa história Vai dosando. vai dosando e Deus faz a quantidade certinha. Daqui a pouco tem a fila do repeteco, né? A fila do repeteco é bem interessante, que qual o pensamento, né? O pensamento é o pessoal já se alimentou. Está na fila do repeteco. Aí, aqui é quem não se alimentou. Repeteco, trava aí o repeteco, por favor. Travou o repeteco, o pessoal fica ali esperando. Quem ainda não jantou, não almoçou, está ali passando. Parou ali a primeira vez, o repeteco está esperando. Aí quem está na liderança faz guarda 8, guarda 10, guarda 12. E monta 10, 12 quentinha, o que o líder pedia ali na hora. E a gente bota, um exemplo, 12 quentinha, completinha, guardada. Reserva, né? Reserva. E começa a servir o repeteco. Terminou. Começa a organizar tudo. Para guardar, né? Guardar, organizar, deixar a rua limpa, sem nenhum rastro que passamos por lá. Tudo limpinho. De repente chega um. Eita, acabou? Acabou não, porque a gente separou. Tá guardando. Está guardado. E incrível
é que é exatamente a quantidade que a gente guardou. Se a gente mandou guardar 5, ou 6, ou 8, ou 12, quando a gente termina ali, que fecha o cadeado, foi a quantidade exata que Deus mandou guardar, foi a quantidade exata que aquelas pessoas chegaram atrasadas. Porque no final, Dá tudo dá certo. Sempre. Meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Foi maravilhoso conhecer ainda mais o trabalho do Anjos da Noite. Verdade. Né? Estávamos precisando nessa temporada É, nos reabastecer de coisas boas, né? De pessoas que querem fazer o bem sem olhar a quem. Porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar nas ruas. Porque a humanidade está se perdendo tanto ao longo do tempo e essa pandemia veio para mostrar que a gente erra tanto, né? E que é tão fácil consertar, basta querer. Sabe? A humanidade precisa evoluir. E a gente viu, né, nesse período agora onde a gente passou em casa, onde todo mundo olhando para si, a gente muitas vezes esqueceu do próximo. Né? O emprego está escasso, a educação praticamente não tem, a gente vive num mundo onde as pessoas são direcionadas para as coisas, tem sempre alguém puxando uma leva de gente, e a gente esquece que tem um irmão que não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem expectativa de vida, é só um dia após o outro. E nesse um dia após o outro ele precisa comer, ele precisa de um banho, precisa de uma roupa. E a gente esquece isso. Às vezes a gente tapa os olhos, né, e ignora que aquilo existe para ser mais palatável, para ser mais fácil de aceitar. Mas a gente tem que entender que o irmão precisa. E precisa, como eu falei, se você não pode dar um dinheiro, não pode dar um alimento, dê seu amor. Sabe que o mundo precisa de amor. Queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para todos que estão em casa assistindo, do que vocês estão sentindo no momento e podem... É de vocês o espaço. Bora lá. Primeiro agradeço aí pelo convite, foi maravilhoso. A gente que agradece. Bem legal. E pode ter certeza que essa pandemia veio para que os humanos se tornassem mais humanos. Agora deixo um pequeno recado dizendo que nossos irmãos que estão ali na rua, eles não são invisíveis. Eles precisam de vocês, precisam de nós. Não é os Anjos da Noite que faz, somos nós que fazemos, precisamos da sua ajuda. E nós acreditamos que a semente do bem ela está dentro de todo mundo, né? Então a gente quer despertar essa semente para que você venha, traga sua família, você venha, traga seus filhos, conheça o trabalho. A gente está sempre no mesmo local, no mesmo horário, na Rua da Conceição, né? Número 39, no centro da cidade do Recife. De segunda a sábado a gente está às 18h30, você pode ir lá, vai ter sempre alguém lá. Aos domingos a gente se concentra ali por volta de 11 horas da manhã. Então, nem que você leve doação, mas leve sua presença, chegue lá, olhe lá, veja, mesmo que fique de longe olhando o trabalho para ver como é que é a movimentação, para aprender. Eu quero agradecer também a vocês, quero agradecer o apoio, convidar vocês também para participar junto com a gente. Pode ter certeza. Só chamar que a gente vai receber com o maior prazer. E a casa está aberta para vocês. Sempre que quiserem, tiverem com alguma campanha nova, vem para cá A divulgar. gente vai estar estreando também um outro programa nessa Verdade. semana, que é com minha irmã. E se tiver precisando de alguma coisa, eu quero ir lá no programa, bora fazer a cobertura, a gente conte com a gente. Vamos embora e agradeço mais uma vez. E pode ter certeza que eu vou aperrear vocês porque a gente precisa de Simbora. ajuda. É verdade. Entendeu? Simbora. E é justamente o que ele falou, Ubuntu todos os dias, que nós é que fazemos isso. Não é ele, nem sou eu, não é a comissão, não são os voluntários. Somos nós. É esse plural mesmo que faz tudo acontecer. A gente tem uma foto no Instagram, que a nossa foto sempre é com mãozinha para frente. Essa mãozinha para frente que é justamente também falando de Ubuntu, que é ponte. Se a gente fizer ponte, a gente chega em outro lugar, em algum lugar, em qualquer lugar, a gente fazendo ponte. Agora, se a gente fizer muralhas, barreiras, a gente vai chegar em lugar algum. Então, Ubuntu todos os dias. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? É verdade. Fiquem Querido, com Deus, até a próxima, se Ele quiser. abraço, tchau. Tchau, gente.